Mas acho que a gente já se estendeu bastante sobre Sim. esse trailer e como ele não caiu, por enquanto, muito no Vale da Estranheza de filmes. Show. Vai pro próximo tema e depois eu tenho uma notícia aqui. Quero Eu falar. queria comentar um pouquinho sobre duas séries da DC, séries animadas, que é Liga da Justiça e Os Jovens Titãs. Não sei qual que tu quer falar mais primeiro, assim. Ah, tu que sabe. Enfim, são duas séries que a gente assistiu quando a gente era criança, né? Um pouco na TV, ou bastante, enfim. E que a gente gosta bastante até hoje, né? Eu reassisti recentemente Os Jovens Titãs inteiro, e o Thiago assistiu Liga da Justiça, né? Recentemente, enfim, ano passado, né? Por aí. Sim, Ou esse ano. Não, ano passado. E são séries que continuam sendo legais, né? Até hoje. Com certeza. Porque tem coisa, claro, que, né, que a gente acha, pela nostalgia, que acha que é bem legal, mas deve assistir meio... Mas Os Jovens Titãs, assim, eu me lembro que eu assisti, eu achei até mais legal ainda, porque eu consegui captar mais detalhes, entender melhor até a história por poder assistir um episódio atrás do outro, né? Que na TV a gente perdia episódio às vezes, daí quando via já tinha repetido, já tava no início de novo, né? Aquela coisa. E os Jovens Titãs, eu digo, né, a primeira animação, não os Jovens Titãs em Ação, que saiu mais recentemente. E era uma série com um estilo, assim, meio imitando animes, né? Então ele tinha aquelas expressões faciais exageradas, né? Os olhão de vez em quando. E essas piadas visuais, assim, que usam bastante nos animes, tinha muito disso. E era uma série com bastante ação, né? Da época em que tinha muitos desenhos, assim, voltados para ação. Né? Era uma série de super-heróis, óbvio. E mais bem voltada realmente para esse lado, mas tinha bastante humor também. E tinha, às vezes, uns temas mais sérios, assim, também. Por exemplo, né, o Robin, ele era aprendiz do Batman, então já tem todo um lado meio, assim, sombrio ali, né, do Robin ter perdido a família, assim como o Batman e tal. E carrega esse legado, né, mas tinha outros temas ali, tipo, os embates da Estelar com a irmã dela. Sim. Que era uma verdadeira vilã, né, mas... E bem espertinha, né, tentava tirar vantagem ali da bondade da irmã dela. Mas era uma série, assim, que juntava várias coisas legais, né? Acho que pelo menos da minha vida ali, acho que é da era de ouro das animações, né? Porque época que... eles conseguiam fazer uma coisa de qualidade boa, assim, visualmente, por mais que não seja fosse, nossa, a melhor qualidade do mundo. Mas é uma história muito bem contada, divertida, e muitas vezes com mensagens boas, mensagens fortes também, sabe? É o tipo de coisa assim, que a gente assistia quando criança, né? Então, acho que até por isso que hoje em dia, as animações hoje estão muito, sei lá, besta e tal. Não que não tenha as animações boas, mas, não sei, eu não lembro de ver animações muito bestas quando eu era criança, sabe? Nem quando eu era bem criança, bem novinho, se via esse tipo de animação, assim. Tinha umas animações que eu categorizava como estranhas, mas que elas normalmente passavam em outros canais, assim, que a gente não estava tão acostumado a assistir. Tinha outras animações que eram mais voltadas para comédia e tal, né? Ou aquelas comédias meio absurdas. Só que a gente realmente não estava acostumado, não costumava assistir. E, tipo assim, eram opções, entendeu? Então, tinha diferentes canais que passavam, né? Desenhos animados. E cada canal tinha mais ou menos um estilo de desenhos que passava. Então, a gente ia mais para esse lado dos desenhos de ação. Então, tipo, Super Choque, Liga da Justiça, Jovens Titãs, X-Men Evolution. Depois, mais tarde, veio Ben 10 também, né? E outras animações mais ou menos nesse estilo. E que ficaram bem raras, né? Até uns anos atrás. Agora, acho que tá voltando um pouco de novo, mas essas... animações com bastante ação ficaram bem raras, né?
aí numa época em que dizia-se que as crianças não estavam mais assistindo desenhos de ação porque elas jogavam muito videogame e coisa e tal. Se isso é verdade ou era só uma desculpa dos produtores, eu não sei, né, das grandes empresas. Mas teve, né, essa época aí menos legal pra gente, né, que gosta de animação de ação, com ação. Não que a gente só goste desse estilo, né, mas a gente tava sentindo falta. E uma curiosidade que eu acho que eu até já sabia, mas não lembrava, que tocou lá em outra memória também daquela época. Thiago, tu lembra aquele desenho Hi Hi Puffy Yumi? Não faço ideia. Não, que era duas irmãs que elas tinham uma banda. E era um desenho assim, tipo, os bonequinhos eram pequenininhos e tal. Não lembro, sei. Não lembra? Busca uma imagem na internet pra ver se tu lembra. Por que tá falando disso, cara? Não quer Hi Hi? Que Hi... Não. Hi de oi mesmo. Hi? Hi. Hi. Isso aqui mesmo. Isso aí. Esse Hi aqui. Hi. Tá, né? Hi. Hi. Não lembra? Não sei se eu lembro, não lembro ou não Enfim, quero lembrar. Tinha esse desenho aí uma época também, passado na TV, e é baseado numa banda que existe de verdade, que eram duas meninas japonesas? Chinesas, acho que japonesas. Enfim, que tinha essa banda aí, eu não sei muito sobre elas, mas tinha esse desenho. E por que eu tô falando isso? Porque a abertura de Jovens Titãs é feita por essa banda. A banda real. Então, quando eu... Sim, eu tava pesquisando ali sobre Jovens Titãs, os detalhes técnicos, e eu vi isso aí. E eu acho que eu já tinha visto isso em algum momento. Mas, sei lá, é só uma curiosidade engraçada que eu achei interessante. E outra curiosidade interessante é que a abertura, né, ela tem duas versões. Então, dependendo do episódio, ela é cantada em inglês, e em alguns episódios ela é cantada em japonês, né? Se não prestar atenção, tu quase não percebe, porque a abertura em si é igual, a música é igual, só a letra que tá cantada em uma língua ou na outra. E a abertura, na minha opinião, é muito legal, a música... Tudo é muito legal nessa animação, na minha opinião, pelo menos. Ela teve 5 temporadas, até que bastante, 65 episódios, né? Então, acontece bastante coisa ali na série. Ela é bem episódica, assim... tu consegue assistir os episódios soltos, mas tem uma linha também de... no sentido de histórias, assim, que começam e terminam num episódio, principalmente os vilões ali do episódio. Mas ela tem um pouco ali de algumas tramas, né, que vão se desenvolvendo, eles conhecendo outros personagens, criando os Titãs da Costa Leste, né? Descobrindo coisas sobre vilões mais importantes, né? Como o Slade. O Slade é um dos principais. Tem também o pai da Ravenna lá. O pai biológico da Ravenna lá, que é um negócio bizonhão lá. Inclusive, eu acho que o Slade do Jovens Titãs era mais legal do que o Slade dos filmes atuais? do Arrow. Ah, sim. Não, é que o Slade dos Jovens Titãs era muito legal. Era muito chato também. Legal assim no sentido de era um personagem muito bem construído. Muito misterioso e tal. Ficava incomodando, né? O Robin ali, ficava provocando ele, tentando fazer ele virar aprendiz dele e tal. Mas era um vilão muito, muito vilão mesmo.